A paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso ensino bíblico. Vamos dar início orando, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para aprender mais ainda da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, por meio do Teu Espírito Santo, por meio dos estudos, a compreender mais de Ti através da Tua Palavra. Que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a aula passada nós começamos falando sobre a importância que Deus dá para a sua própria palavra. Nós usamos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, usamos outros textos do Novo Testamento, onde ali Deus ele trata a palavra dele tão importante que ele deixa uma ordenança para o povo meditar nela, ensinar para as próximas gerações. E também já no Novo Testamento, Paulo vai dizer que toda a palavra de Deus é útil para ensinar, para corrigir, né? E todos aqueles que aprendem, né, se tornam aptos para toda boa obra. Então, nós chegamos à conclusão que é através da palavra de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus. É somente através da palavra de Deus que nós conhecemos a sua vontade. Ela é o nosso guia, ela que direciona, ela que nos dá ali o caminho que nós devemos seguir. E também conhecendo a palavra de Deus que nós passamos a viver a palavra de Deus. Então essa foi a introdução do nosso estudo e partindo daí nós vamos começar a trabalhar com temas a respeito da Bíblia, né? Sobre justificação, sobre salvação, sobre livre-arbítrio e outros temas. Mas antes que nós vamos começar a falar dos temas que está descrito na Bíblia, nós começaremos pela própria Bíblia. Então, a nossa primeira aula é a nossa segunda aula, mas já entrando nos temas bíblicos, é falar a respeito do que é a Bíblia. Pode passar o slide. Então, para vocês verem, nós usamos um livro como base para os nossos estudos. O livro base dos nossos estudos é o livro Bases da Fé Cristã, que são 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Escrito pelo teólogo N. Gruden, é uma condensação de sua obra principal, Teologia Sistemática. A teologia sistemática ela visa resumir temas bíblicos para que fique de melhor acesso, entendimento e compreensão para nós que vamos aprender. Então eles pegam temas como salvação, como justificação, como eleição, livre-arbítrio. Então ele resume, sintetiza e organiza esses estudos para que fique mais fácil a compreensão daquele que estuda. Existem outras teologias também, como a bíblica, histórica e a que nós aplicamos no dia a dia. São 4 pilares aí de teologia e uma delas é a teologia sistemática. Ela apresenta os pilares doutrinários essenciais de forma acessível, sendo amplamente utilizado para discipulados e estudos individuais. Então, esse livro Bases da Fé Cristã é o nosso livro de onde nós tiramos o conteúdo para formar as nossas aulas. Há algumas mudanças porque a visão desse teólogo é uma visão diferente da nossa, né? Na questão de salvação, graça e outras coisas, mas essas diferenças eu fiz algumas adaptações para o nosso contexto e de como nós entendemos a fé cristã. Amém? Pode passar o próximo slide. Então, introdução. Qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Isso é muito importante, né? Aquilo que nós vamos aprender, todo o conteúdo que vai ser ensinado aqui, e é por isso que a teologia sistemática é importante nesse aspecto,
nós vamos tentar entender sobre diversos assuntos que a Bíblia trata, sobre a visão mesmo da Bíblia, sobre a ótica da Bíblia. Nós não queremos trazer interpretações nossas ou minhas daquilo que o texto está dizendo, mas vamos procurar entender aquilo que Deus fala sobre vários temas bíblicos através de como a própria palavra diz desses textos, amém? Então, continuando, sendo assim, um tópico que a Bíblia abrange minuciosamente ela mesma, isto é, a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. A opinião de Deus sobre as suas palavras pode ser dividida em 4 categorias gerais: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então, a opinião de Deus que ele tem sobre as próprias palavras, sobre tudo que ele tem a nos dizer, tudo que ele tem de ordenança, tudo que ele tem de promessas, ela está contida nessas 4 categorias de autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então vamos lá. O primeiro ponto é a autoridade da Bíblia. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Com muita frequência, as palavras do Antigo Testamento são apresentadas pela frase "assim diz o Senhor". E aí nós temos alguns versículos ali que são referências para nós buscarmos a nossa Bíblia e conferir. Então, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, vamos ler. Diz assim: então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Ou seja, a autoridade da Bíblia consiste no Deus que propriamente declara essas palavras. Em Josué 24, capítulo 2, diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram aos outros deuses. Essa frase, entendida como mandamento de um rei, indicava que o que seguia deveria ser obedecido sem objeção. Ou seja, quando a própria Bíblia ela demonstra sua própria autoridade usando esse tipo de expressão, assim diz o Senhor, ou seja, é a própria palavra de Deus, é a própria palavra saindo da boca de Deus. E quando essa palavra sai da boca de Deus, não há sequer objeção, não há quem pode se colocar contra ela ou quem pode se levantar contra ela. A gente vê os relatos bíblicos da própria saída do povo do Egito, como Faraó ele tenta ir contra a própria palavra ordenada de Deus, mas ele não consegue. Por quê? Porque existe a autoridade divina sobre aquilo que está sendo dito. Então a Bíblia representa e demonstra a autoridade de Deus sobre todas as coisas. No Novo Testamento, seguindo o slide, diz assim: o Novo Testamento também afirma que suas palavras são as próprias palavras de Deus. Em 2 Pedro 3,16, vamos ler. 2 Pedro 3,16. Diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem,
e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O que Pedro está dizendo? O apóstolo se refere a todas as cartas de Paulo, ele falando que esses indoutos ou inconstantes torciam aos escritos de Paulo, como formando um todo as escrituras. Isso significa que a igreja primitiva consideravam os escritos como parte da mesma categoria que o Antigo Testamento. Ou seja, na igreja primitiva ainda não tinha essa Bíblia que nós temos em mão formada, né? Mas andava-se com os livros, né, os rolos do Antigo Testamento, e também de igreja em igreja era levado as cartas de Paulo. E essas cartas de Paulo eram tratadas com a mesma autoridade dos escritos do Antigo Testamento. Ou seja, já no início da igreja, já no início do evangelho, já no início da formação da igreja, tanto o Antigo Testamento dos profetas, tanto essas cartas de Paulo, já eram dadas a elas autoridades sobre a igreja. E essa autoridade é o quê? Como está descrito, ela deveria ser uma ordenança como a de um rei. Ela tem que ser observada, obedecida, porque é a palavra que sai da boca do próprio Deus. Pode passar o próximo slide? Então, a Bíblia diz que existem várias maneiras pelas quais suas palavras foram escritas, ou seja, há várias formas de que essas palavras chegaram aos seus escritores, né? Porque a Bíblia é a mensagem de Deus, é a voz de Deus para a humanidade, porém, ela foi escrita por homens. Então, ela aponta de várias formas como essa palavra se chegou aos homens. Então, em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus está falando, na antiga aliança Deus falou pelos profetas. Já tinha autoridade dos profetas como a própria mensagem de Deus. Agora essa mensagem chegou a nós pelo seu Filho. Essas palavras de Deus chegaram a nós pelo seu Filho. Às vezes Deus falava diretamente ao autor, que tão somente registrou o que ouviu. Em Apocalipse capítulo 2, a carta que o apóstolo João escreveu, diz assim no capítulo 2, versículo 1. Veja: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. No versículo 8 já diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. No versículo 12 diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Então, a própria palavra de Deus, ela, por diversas formas, ela chega até o ouvido, né? Primeiro chegou aos profetas, falou através do Filho a mensagem de Deus, e também ela chegou aos ouvidos dos apóstolos, nesse caso o apóstolo João. E como ele escrevia? Ele recebeu essa mensagem direto da boca de Deus e assim ele relatou. Em outras ocasiões, o autor baseou muitos dos seus escritos em entrevistas e pesquisas.
Então nós vamos em Lucas, no seu prólogo, no seu início do seu evangelho, ele vai dizer isso, que ele pesquisou, que ele foi atrás de informação para assim constituir ou fazer e formar o seu relato da história de Jesus. Então ele vai dizer assim em Lucas, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, também há essa questão do próprio evangelista, no caso Lucas, ter ido atrás de informação, ter pesquisado, ter investigado e assim formar o seu relato da existência e da vida e do ministério de Jesus. E isso não deixa de ser a palavra de Deus e não deixa de ter a autoridade da palavra de Deus. Em outros momentos, o Espírito Santo trouxe à mente coisas que Jesus falou. Aqui é Jesus dizendo que o Espírito Santo faria com que os seguidores, os apóstolos, os discípulos, lembrassem aquilo que ele havia dito, aquilo que ele havia ensinado. Então, se há momentos que os profetas ouviram a voz de Deus e declararam a voz de Deus, se há momentos onde a igreja ouviu a voz de Deus através do Filho, há também no relato e na composição da Bíblia, autores como Lucas, que pesquisou os fatos, que foi atrás de informação para realizar o seu evangelho, para escrever o seu relato da vida de Jesus. Independentemente de como as palavras, seguindo aqui, independentemente de como as palavras chegaram até os autores, o que eles escreviam era uma extensão de si mesmos, de suas personalidades, habilidades, origens e treinamento. Veja, isso é importante que nós venhamos entender, porque muitas vezes nós temos a ideia que Deus pegou a mão do escritor e foi lá escrevendo como se ele tivesse sido ali dominado pelo Espírito de Deus e foi escrevendo mais como uma transcrição, direta de Deus, deixando de lado a parte do autor, a sua capacidade de falar, a sua capacidade de entender, a sua capacidade até mesmo de conhecimento. Se nós pegarmos no Novo Testamento, as cartas de Pedro principalmente, era escrita num grego, só que não um grego culto, onde a classe dominante, a elite falava ou escrevia. Não, era um grego chamado koiné, onde era mais falado numa língua popular, entre os pobres, entre uma linguagem mais cotidiana. E é esse idioma das pessoas de classe baixa, vamos colocar assim, de pessoas com pouco estudo, pouco conhecimento, onde Pedro escreve as suas cartas, e essas cartas estão inseridas na Bíblia Sagrada e tida pela igreja, é considerada, melhor dizendo, pela igreja como a própria mensagem de Deus para o seu povo. É interessante isso, por quê? Porque foi de acordo com a capacidade
do discípulo, do apóstolo, que Deus falou através dele e usou a sua pouca sabedoria, o seu pouco conhecimento, mas não deixou de se revelar para todos aqueles que viriam depois o seu querer, a sua vontade, a sua direção, né? Os seus ensinamentos. E é tão importante esse tema da questão da como a mensagem escrita, como a mensagem de Deus passa por nós humanos e é descrita nas palavras de Deus, que há vários tipos de teorias de como essa palavra pode nos dar garantia que é a mensagem de Deus. Quando nós vamos estudar e se aprofundar mais sobre essa questão do escrito da Bíblia, como foi, de que forma, como foi essa inspiração, há várias teorias, né? Eu anotei aqui, através de um livro que eu tenho de teologia sistemática em casa, e há várias teorias sobre como se deu esse relato da mensagem de Deus e foi colocada no papel. Então, dentre elas, tem a teoria da inspiração dinâmica, a teoria do ditado ou mecânica, ou seja, Deus ia ditando e a pessoa ia escrevendo, a teoria da inspiração natural ou intuição, a teoria da inspiração mística ou iluminação, ou seja, os escritores chegavam-se a um estado de conhecimento de Deus que eles escreviam, sendo que não, o próprio relato de Lucas vai falar que ele foi atrás de informação, ele foi atrás de pesquisa, ele foi atrás de perguntar, ele foi atrás de provas, né, mais investigativas do que revelações místicas. Aí também tem a teoria da inspiração, dos conceitos e não das palavras. E por último, que mais se enquadra e que é o mais aceito, é a teoria da inspiração verbal plenária. O que quer dizer essa teoria? É o poder inexplicado. Veja, já é um mistério. Já é um mistério. Quando coloca que é o poder inexplicado do Espírito Santo, ou seja, não dá para que nós venhamos falar com certeza, foi dessa forma, foi assim, porque é um mistério para todos nós. É o poder inexplicado do Espírito Santo agindo sobre os escritores das Sagradas Escrituras, para orientá-los, conduzi-los na transcrição do registro bíblico. Deus os usou de tal qual com o seu caráter, com o seu temperamento, seus dons e talentos, sua educação e cultura, seu vocabulário e estilo, iluminou suas mentes, os impulsionou a escrever, excluindo a influência do pecado sobre suas atividades literárias, perseverando desse modo, preservando desse modo a inerrância das Escrituras e dando autoridade divina. Por que há tantas teorias e tantas elaborações para saber como que foi transcrita essa mensagem de Deus? Porque as pessoas muitas vezes querem invalidar a mensagem de Deus dizendo, olha, foi escrita por homens. Né? O homem escreve o que quer, apaga, refaz, reedita, e vários opositores do relato bíblico têm várias questões que levantam contra essa autoridade, como se foi o próprio homem que escreveu. E aí a teologia ela tenta achar uma resposta, porém, na sua própria resposta há mistério. Né? A gente não consegue explicar detalhadamente como foi, porque é a própria obra do Espírito Santo, é a própria obra do Espírito Santo que gerou essas palavras que foram transcritas por mãos e mentes e qualidades e talentos humanos, ao qual nós hoje temos acesso. Por isso, quando
nós ouvimos pessoas falando que é fácil explicar a Bíblia, que tem facilidade de entender, tem facilidade de compreender. Desconfie, porque essa pessoa certamente não sabe o que está dizendo. Porque na sua construção, na sua formação, a Bíblia ela tem muito mistério envolvido, ao qual nós não conseguimos esclarecer todos eles, e nós deixamos que Deus assim o faça. Então, seguindo, mas também eram exatamente as palavras que Deus desejava que eles escrevessem, as próprias palavras que Deus reivindicaria como suas, ou seja, Deus usou as personalidades, os talentos, habilidades de cada um e depois reivindicou essas palavras como suas, como autoridade, né, e ordenanças suas, assim como o rei ditava ordem aos seus súditos. Pode passar o slide? Então, diz assim, no próximo slide: mas as reivindicações da Escritura somente se tornam nossas convicções pessoais através da obra do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Isso é de extrema importância. Não há como nós tratarmos a Bíblia como autoridade, não há como nós obedecermos a essa palavra, não há como nós acreditarmos nessa palavra como uma palavra vinda da boca de Deus, se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações. Se o Espírito Santo não moldar os nossos corações, ou seja, o que o escritor está dizendo? Só com a capacidade racional, com a razão que todo mundo tem, ele não consegue dizer que essa palavra é palavra divina. Ele não tem a capacidade de dar autoridade divina a essas palavras. Quando ele passa a dar autoridade divina a essas palavras e reconhecer que essas palavras saíram da boca de Deus, foram a intenção de Deus para que o homem escrevesse, é porque o Espírito Santo está trabalhando e moldando esse coração. E diz assim: o Espírito faz com que os leitores e ouvintes percebam que a Bíblia é diferente de qualquer livro que já tenham lido. Mediante a leitura ou audição, eles passam a crer que as palavras da Escritura são o próprio Deus. É como Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, é através dessa obra do Espírito Santo que trabalha em nós, trabalha no nosso intelecto, trabalha no nosso coração, e nós começamos a dar autoridade a essa palavra e entender que essa mensagem, esse livro, aquilo que está escrito aqui dentro é a própria palavra de Deus. Ou seja, o humano sem a presença do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo, é incapaz de eu pegar essa palavra e nela dar autoridade como sendo a mensagem de Deus. Somente é através da obra do Espírito Santo. Outro ponto, a verdade das Escrituras não exige que a Bíblia relate eventos com detalhamento científico exato, tampouco que nos conte tudo o que precisamos conhecer ou poderíamos saber de um assunto. Ela nunca faz qualquer uma dessas afirmações, ou seja, muitas pessoas pegam a Escritura e começam ali comparar com fatos científicos, como a criação da Terra, como a biologia, como a evolução, mas o detalhe é que a Bíblia ela não foi feita para dar respostas a esses
a esses acontecimentos ou essas partes da nossa existência. Ela é um relato literário, né, da nossa existência, e há vários tipos de literatura dentro da sua própria mensagem. Então, quando o ser humano pega a Bíblia e quer investigar cientificamente o que ela está falando, com as ciências que nós temos hoje na atualidade, ele está usando a Bíblia de forma errada, porque a própria Bíblia não está preocupada com essas questões. Ela não se aprofunda nessas questões. Ela fala de outra história, de uma história de Deus que criou a humanidade, que interveio na humanidade para salvar a humanidade, para trazer o seu reino e trazer uma nova vida, um novo ser humano à existência através de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Ela não está falando de biologia, ela não está falando de evolução, ela não está falando de sistema solar, ela não está falando de outros planetas, se há vida, se não há. Ela está falando de um Deus que criou, formou e resgatou o ser humano do pecado. Então ela não se preocupa, e não é porque ela não se preocupa que ela perde a autoridade. É isso que nós também temos que entender. Então ela perde a sua relevância, ela perde a sua autoridade, não, porque ela está contando uma outra história. Amém? Pode passar o próximo slide. E aí nós já entramos na conclusão dessa aula, que diz assim: portanto, uma vez que a Bíblia afirma que ela é as próprias palavras de Deus, devemos buscar entender essas palavras, pois fazendo isso estaremos procurando entender o próprio Deus. Devemos confiar nas palavras das Escritura, porquanto, assim procedendo, estaremos buscando confiar no próprio Deus. Obedecendo as palavras da Escritura, estaremos obedecendo o próprio Deus. Então, a autoridade da Escritura, a própria Bíblia, ela traz para si essa autoridade. A própria mensagem de Deus, constituída no Antigo Testamento, era assim diz o Senhor. No Novo Testamento, falando que agora, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, foi falado pelos profetas, agora o Filho falou para nós. É usado também a investigação, o relato, a busca pela compreensão da vida de Jesus através do Evangelho de Lucas. É também falado aos ouvidos do apóstolo João, como é dito no relato de Apocalipse. E é também através do Espírito Santo que fez lembrar, né, todos os ensinamentos do próprio Jesus aos seus escritores do Novo Testamento. Então, a autoridade da Bíblia não é externa a ela, não é alguém que fala fora dela que ela tem autoridade. É a própria palavra de Deus. É o próprio Deus que dá total autoridade a essa Escritura. E não é porque ela não relata fatos científicos da nossa ciência moderna que ela perde essa autoridade. Não, porque ela não se preocupa com esses fatos, porque ela conta outra história. Então, e essa autoridade, ela só é adquirida, ou ela só começa a fazer parte da nossa vida através da obra do Espírito Santo, que nos revela, que ilumina o nosso coração, ilumina o nosso pensamento, para que nós venhamos olhar para esse livro, olhar para essas palavras e crer e acreditar de tal forma que muda totalmente a nossa existência, muda totalmente a nossa vida, muda totalmente o nosso comportamento. Por quê? Porque nós cremos que diante de nós não é um livro somente, mas é a própria mensagem de Deus.
Então, nessa aula estamos falando da Bíblia e nós tratamos da autoridade da Bíblia e que ela diz sobre a sua própria autoridade. E aí, na próxima aula, nós vamos falar de outros aspectos da própria Bíblia que ela fala dela mesma, como clareza e outros assuntos pertinentes à sua própria palavra. Amém?